Você veio celebrar o Senhor, adorá-lo, dizer que Ele é Deus, que Ele é o grande Rei, Jesus Cristo é o Rei. Nós temos todos os motivos do mundo para nos rendermos a Ele e adorarmos. Você veio tão lindo, tão especial, se preparou. Naquele momento você estava dizendo: Senhor, o melhor é para o Senhor. Eu estou aqui para oferecer o melhor do meu tempo, da minha vida, da minha adoração, o melhor. Então, com a mão no seu coração, diga isso a Ele. Diga: Senhor, eu quero viver assim. Eu quero viver para oferecer o melhor. Com seus olhos fechados, ofereça o melhor, o melhor. Diga: Senhor, nesta véspera de Natal, eu quero oferecer o melhor da minha vida, é o melhor do meu tempo, é o melhor da minha energia. Eu vim aqui para dizer que o Senhor é o Todo-Poderoso, é o Rei dos Reis, aleluia. Obrigada, Senhor, obrigada, Senhor, obrigada, Senhor. Aqui estamos nós, com uma alegria imensa no coração. Nós viemos celebrá-lo, nós viemos dizer que o Senhor é o Rei, que o Senhor é o Todo-Poderoso, que não há Deus como o Senhor, que o Senhor é a nossa esperança. Jesus, hoje é o seu dia, não, todos os dias, todo dia é Natal para um cristão, todo dia é Natal, mas nós usamos este dia de uma forma tão especial, Senhor, para anunciar de todas as formas, com toda a força da nossa vida, que o Senhor foi a melhor coisa que nos aconteceu. Essa porta que foi aberta, o Senhor é a porta, o Senhor é a luz do mundo, é o pão da vida, é a fonte das águas vivas. O que seria de nós sem o Senhor, meu Pai? Se estamos aqui é por sua causa, foi porque o Senhor nos abriu um novo e vivo caminho, o Senhor nos deu condições de nos reconciliar com o Senhor, com o nosso Pai, com o nosso Abba. O Senhor veio mostrar quem é o Pai, o Senhor veio nos chamar para essa vida de redenção, o Senhor nos deu uma oportunidade única. Jesus, obrigada. O que seria de nós, o que seria de mim sem o Senhor? O que seria da minha família? O que seria do teu povo sem o Senhor? O Senhor é a fonte de águas vivas, o Senhor é a alegria do coração, o Senhor é a vida abundante, o Senhor é a porta de salvação, o Senhor é o caminho, a verdade e a vida, o Senhor é a fonte de liberdade, o Senhor é a nossa liberdade, o Senhor é a nossa esperança na eternidade, o Senhor é o nosso mediador
para com Deus, o Senhor intercede por nós, o Senhor nos resgatou, Senhor, de uma maneira tão sobrenatural, e se não fosse o Senhor, estaríamos perdidos para sempre, mas o Senhor veio e nos resgatou para sempre. Todo aquele que crê no Senhor é resgatado para sempre. Aqui estamos nós nesta noite de adoração, nesta véspera de Natal, para dizer que Tu és o grande Rei, que o Senhor é o Rei dos Reis, que o Senhor é o Senhor dos Senhores, que o Senhor é a nossa esperança, é a luz que brilhou em meio às trevas da nossa vida. Obrigada pela vida, pela salvação. Obrigada, Senhor, porque nos abriu esta porta de salvação. Pai, vem até nós, receba a nossa adoração, adoração da nossa família, adoração dos nossos filhos. Senhor, receba a nossa adoração, para que o Teu nome seja sempre honrado e glorificado. Ó Deus, aqui estamos, derramando a nossa vida no Seu altar e dizendo que Tu és o nosso Deus, a nossa alegria, a fonte de paz, e o Senhor é o motivo da vida, é o motivo de respirarmos, é o nosso grande motivo de existência. Ó meu Pai, se não fosse o Senhor, seria impossível suportar. Tem tantos que não estão suportando, porque não escolheram abrir o coração para o Senhor, mas quem abre o coração para o Senhor encontra esperança, alívio, sossego, descanso. É possível entrar no descanso. Pai, receba esta noite, receba esta adoração. Teus filhos vieram aqui, estão tão lindos, Senhor, se prepararam, e foi um ato de adoração desde o preparo, quando eles estavam se vestindo para vir, eles estavam deixando claro: eu estou me preparando para Ti, Senhor, eu estou indo adorá-lo, Senhor, o melhor é para o Senhor, porque Natal é Jesus, Jesus é Natal, não tem sentido, não, Natal não é a ceia, Natal não é nenhuma outra coisa, Natal é receber o presente de Deus para nós, que é o Senhor. Ó Deus, Pai nosso Abba, obrigada por esse presente incrível que nos deu, Jesus Cristo, o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Venha até nós, Pai, e assuma esta reunião, e que o Senhor possa receber cada detalhe, cada adoração, que os corações possam derramar abundantemente no Senhor. Seja conosco, é para Ti, Jesus. Obrigada por tudo. Te amo, Senhor. Obrigada, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é este? Claro que é. Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2025. O Senhor guardou o melhor para o final. E eu creio nisto. Graças a Deus. Sentem-se um momento. Obrigada, Deus, por tudo. Louvado seja o Senhor. Bom, boas novas de grande alegria. Aqui estamos nós, né? O Natal, o tempo está voando como a Bíblia fala, né? Parece que foi outro dia que eu estava celebrando o Natal. E nós estamos aqui no final de 2025. E eu sempre leio, nesta ocasião, esta escritura:
Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Todo dia é Natal para nós. Ele mesmo disse que ele é a luz. É tão incrível que o primeiro ato de Deus foi criar a luz. Ele trouxe luz. Isso aponta para Jesus. Nós vamos ver que o Natal é um negócio tão impressionante, eu não sei como pode algumas pessoas não gostarem do Natal, que Natal é luz. Pode ver que para onde você vai, tem muita luz, e são lâmpadas e lâmpadas acesas, e luz e luz. Isso está remetendo a algo celestial, isso remete ao sobrenatural. Porque Deus é luz. Jesus é luz. A Bíblia diz assim: o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra, da sombra da morte raiou uma luz. Fizeste crescer a nação, porque a luz, tudo precisa de luz. Para uma planta crescer, precisa de luz. Hoje, você vê que a medicina está fazendo uso da luz para curar doenças. A medicina estética, a dermatologia, usa da luz e abusa para rejuvenescimento, para tratamento de acne, para tratamento rejuvenescedor. Luz é vida. Quantas doenças que são tratadas com sol? Em países onde os recursos são escassos, há orientações claras sobre o uso do sol para desinfetar, esterilizar, porque é sabido que o sol cura, é sabido que a luz cura. É lindo. Quando o Senhor aparece, primeiro, para aqueles magos em forma aquele sinal que era a estrela, uma estrela extremamente brilhante. Quando os anjos aparecem, primeiro apareceu um anjo para os pastores que estavam ali no mato e cuidando de ovelhas, e eles eram tratados assim como a pior coisa, né? Porque eram tratados como pessoas menores, porque eles cheiravam a ovelhas, né? E eles estavam deitados no mato, cuidando das ovelhas, e aparece o anjo e de repente vem um coral de anjos, e resplandece uma luz tão incrível. Então, tudo que se refere a Deus é luz, se refere a Deus é luz, a Jesus é luz, é luz. Fizeste crescer a nação, porque a luz, que é Cristo, faz tudo crescer. É impossível uma pessoa não crescer, a vida de uma pessoa não crescer, tendo essa luz brilhando na vida dela. E aumentaste, sim, faz crescer, aumenta tudo. Fizeste crescer a nação e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti,
como os que se regozijam na colheita, porque quando você tem uma boa colheita, né, é uma alegria danada, como os que exultam quando dividem os bens tomados na batalha, outro momento de glória, pois tu destruíste o jugo, e tudo começa com o quê? Com um povo que caminhava em trevas, mas viu uma grande luz, que está falando de Jesus. Sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Jesus, essa grande luz. E havia um jugo sobre nós, que os oprimia, a canga que estava sobre os seus ombros, e a vara de castigo do seu opressor, como no dia da derrota de Midian. Então, havia um peso, uma condenação eterna. E Jesus veio, e é incrível quando você lê o texto e fala que ele veio para todos os povos. Ele veio para todos. E por que nem todos estão na luz? Porque não creem, porque não querem a luz, porque não buscam a luz, porque não dão importância para a luz. É possível ver numa noite de Natal, num culto de celebração, não são muitos que dão importância. Nem todo mundo está interessado na luz. Quem entre vocês teme o Senhor e obedece à palavra do seu servo? Que aquele que anda no escuro, que não tem luz alguma, confie no nome do Senhor e se apoie em seu Deus. Por quê? Porque a luz vai brilhar nos caminhos dessa pessoa. Jesus é a luz da nossa vida. Jesus é a luz da nossa vida. O primeiro Natal, que começou no estábulo, com Jesus numa manjedoura, começou com um evento incrível, com muita luz. Com luz e adoração. Porque um coral de anjos se manifestou ali com tanta luz e tanta adoração, que aquilo foi um espetáculo. E falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, quando eu vejo uma pessoa em trevas, eu já sei que ela não está seguindo Jesus. Porque uma pessoa que segue Jesus, é impossível ela ficar em trevas. As trevas não podem suportar. As trevas são dissipadas. As trevas vão embora. Por quê? Porque eu estou seguindo a luz. Quando você segue Jesus, você está seguindo a luz. E você não vai andar em trevas. Não há trevas. A primeira coisa, o primeiro ato da criação foi a luz. E então ele separou a luz das trevas. E quando Jesus veio, ele nos deu a oportunidade de sair das trevas. As trevas de problemas sem solução, de doenças incuráveis, as trevas do medo da eternidade, as trevas de se viver aqui. Eu vejo gente com medo, com muito medo, e eu vejo outros muito em paz, serenos, dormem, comem, vivem, se divertem, têm paz, têm alegria, porque estão seguindo a luz. A luz, Cristo é a luz. Tu és a minha lâmpada.
O Senhor, ó Senhor, o Senhor ilumina-me as trevas. Quer dizer, como a outra tradução diz, Ele ilumina as minhas trevas. Ele ilumina as áreas escuras da minha vida. Ele põe luz onde não havia esperança. Porque quando a luz de Cristo bate, a esperança toma conta da gente. Você passa a ter visão de futuro. Você passa a ter uma perspectiva totalmente diferente. Totalmente. A sua visão de mundo muda. Porque não tem mais trevas na sua vida. Ele vem e Ele ilumina as nossas trevas. Ele ilumina as nossas trevas. É tão impressionante que antes nós achávamos que só tinha um jeito de viver. Alguns chegaram a pensar em dar cabo à própria vida porque não conseguiam ver uma outra maneira de viver, a não ser aquela. Talvez solitária, vazia, triste, decepcionante, cheia de frustrações, sem perspectiva, sem futuro. Aí chega Jesus, você agora consegue ver o que você não estava vendo, uma vida que você achava que não existia. Eu tinha uma tristeza tão grande que eu gosto de lembrar que quando eu tive o meu primeiro encontro com o Senhor, a primeira coisa que eu percebi, que eu lembro de eu botar a mão no coração, foi porque eu tinha uma sensação que tinha um buraco no meu coração. Era muito ruim, era horrível. E eu tive a presença de Deus iluminou a minha vida, né? E eu não tinha mais, eu perdi a vontade de viver. Por quê? Porque para mim era aquilo e nada mais. Quando eu abri meu coração para o Senhor, eu vi que não, que eu estava no caminho errado, que aquela não era a vida para mim, que tinha uma vida diferente daquela que eu achava que não tinha nada mais me esperando. Quando você perde a esperança, quando você se deprime mesmo e vai se envolvendo, né, naquele mundo de trevas, de escuridão, você vê tudo ruim. Você não consegue enxergar a possibilidade de viver uma vida renovada, onde há paz, onde há alegria, onde há progresso. Você não consegue ver. Mas é incrível quando a luz chega até você, que é Jesus. Eu não sei explicar. Eu sei que eu comecei a ver a vida de uma outra maneira. Eu acreditei na cura do Murilo, eu acreditei que eu podia sair daquela miséria, daquela vergonha. Eu não sabia como, mas eu acreditei que eu podia fazer algo diferente com a minha vida. Então, isso é Cristo. À medida que eu fui dando lugar para Ele, as trevas foram se dissipando. E eu fui vendo a vida de uma outra maneira, meus caminhos eles foram abertos, eu fui vendo que havia algo muito especial esperando por mim, que eu podia fazer, eu não sabia o quê, mas eu sabia dentro de mim que é o que Cristo faz com a gente. Ele leva você a acreditar em algo que você às vezes nem viu, mas agora você acredita de todo o seu coração.
Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Eu vim ao mundo como luz. Eu sou a grande luz. Muitos andavam em trevas, mas a luz brilhou. O povo que caminhava em trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra, a sombra da morte, raiou uma luz. É incrível. Aquela desesperança, ela vai embora com Jesus. Jesus Cristo é a resposta. Jesus Cristo é a solução. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo é a porta de salvação. É o único mediador entre os homens e Deus. Jesus Cristo é a única maneira de se chegar a Deus. Não existe salvação fora de Jesus. Você sabe que você está diante de uma grande heresia e de um falso profeta, de uma teologia demoníaca, você está diante de uma mensagem demoníaca, diante de uma doutrina de demônios, quando alguém tenta convencer que há como chegar a Deus sem Jesus. Que Jesus não é Deus. Que Jesus não é a fonte de salvação. Você já sabe que é uma doutrina de demônios. Porque Jesus é Deus. Jesus é a única maneira de uma pessoa ser salva. Se ela não passar por Jesus, ela não chega até as portas do céu, porque Jesus é a porta. Ele já falou, eu sou a porta. Não tem outra porta. Eu vejo gente procurando portas, batendo em portas. Mas tem uma porta, eu sou a porta. Eu vejo gente exausta, cansada, batendo em portas de religiões e tentando todo tipo de porta. Elas entram por muitas portas, elas tentam muitas portas. Elas buscam em vários meios a paz, a alegria, mas elas não vão encontrar plenitude nunca. Não tem curso, não tem método, não tem terapia, não tem remédio, não tem religião capaz de suprir um vazio terrível, que é do tamanho do Senhor. Ele tem a medida dele. Ele só é preenchido através de Jesus, com a presença dele, quando ele entra, quando nós abrimos o coração para ele. Não há esperança se uma pessoa não bater na porta certa, não passar pela porta certa que é Jesus. Ela vai se cansar, ela vai se frustrar, e pode ser que ela chegue num ponto de tanto desespero, de achar que a única saída é morrer, porque ela não foi direto para a única porta, porque o diabo, o mundo, os homens apresentam portas, mas Jesus disse, eu sou a porta. E só tem um jeito de você encontrar
pastagens, de você encontrar descanso, encontrar paz e uma eternidade com Ele. É passando por essa porta. Eu sou o bom pastor. Ele é o bom pastor. E as suas ovelhas, quando você passa por essa porta, você não ouve mais estranhos, você agora reconhece a voz do seu pastor. Quando ele fala, você sabe que ele está falando. Tem um homem na Bíblia, o velho Simeão. A Bíblia fala que ele foi movido pelo Espírito Santo a ir até o templo, porque ele tinha uma promessa de Deus, que ele não morreria antes de ver o Salvador. E quando Maria e José vai até o templo, porque o primogênito era do Senhor e tinha que ser oferecido ao Senhor, e eles foram cumprir com os rituais da lei, o Espírito Santo impulsionou, moveu Simeão, corre para o templo. E essa palavra, essa passagem, ela sempre mexe comigo, porque eu fico parada e pensando, meu Deus nos guarda. Já parou para pensar se Simeão tivesse, não, acho que é coisa da minha cabeça. Não. Quantas vezes o Espírito Santo nos move, movido pelo Espírito Santo. Ele foi até o templo quando os pais trouxeram o menino para lhe fazerem o que requeria o costume da lei. Imagina se ele fizesse como alguns fazem. Se ele tivesse ignorado o chamado do Espírito Santo. Quantas vezes o Espírito Santo fala com a gente, para, vai orar, faz isso aqui. Ei, quantos já perderam a promessa, não viveram a glória de Deus como Ele viveu? Porque quando o Espírito Santo disse, vai para o templo, não foram. Vai orar, não foram. Não foram. Uma outra passagem é dos magos, né? Gente, os magos, os reis magos, eles saíram do Oriente, eles viajaram a longa distância para adorar um bebê. Quando eles entram e eles veem o bebê, eles se curvam diante dele. E de onde vem a cultura? Você vai encontrar um monte de gente, mas não dá importância não, tem gente assim que eu falo, gente, essa pessoa é amarga. Você já viu gente que fica só falando mal do Natal, mal de tudo? Tem esse povo aí amargo, que fica na internet com seus vídeos. Eu falo, gente, que povo chato, né? Povo amargo. Pelo amor de Deus. Aí eles não querem adorar a Deus, não querem reconhecer o único dia no mundo todo em que as pessoas param para lembrar, até quem nem acredita. Eu já ouvi ateus comemorando o Natal. Comemorando o Natal. Então, assim, você vai perder um negócio desse? Uma oportunidade como essa? É óbvio que não. É óbvio que não. Eu adoro Jesus todos os dias, mas num dia como este, meu Deus, eu vou perder uma chance como essa? De jeito nenhum. Então, aí implicam com as luzes, mas Deus é luz. Você deve ficar incomodado com trevas. Mas o Natal é lindo, você vê todo mundo botando luz. Por quê? Porque todo mover
do Senhor em relação ao seu nascimento aconteceu à base disso, luz, uma estrela extremamente brilhante, a luz resplandecendo no meio do mato, um coral de anjos, magos saindo de uma terra distante, cheios de presentes. De presentes. Tem gente que fala mal disso também. E aí eles arrumam um monte de histórias e coisa. Quer saber? Você quer acreditar no lado, pegar alguma coisa, uma história, sei lá o quê, pega o que você quiser. Eu estou adorando Jesus. Os magos levaram presentes para Jesus. E é uma delícia você trocar presentes também com as pessoas. Olhar nos olhos delas, dizer que você as ama e lembrar delas. É uma delícia tudo isso. E tudo está girando em torno do quê? De Jesus. De Jesus. Luz, alegria, mesa. A mesa está girando em torno do quê? As famílias se reúnem, às vezes ninguém se encontra o ano inteiro, mas no Natal eles se encontram. Você vê que o Natal ele tem o poder de unir famílias, unir pessoas, levar reconciliação. É ou não é? O Natal deixa as pessoas mais quebrantadas, mais sensíveis. E elas têm vontade sabe, de perdoar, de se reconciliar, de serem generosas. O espírito do Natal é Jesus. E até quem não crê em Jesus fica mais sensível. Aí você vai me dizer que é uma data comum? Não, existe algo. Há uma atmosfera diferente. Até as pessoas que ficam tristes, elas estão tristes porque elas estão à procura de algo que elas simplesmente não quiseram abrir o coração, que é Jesus. O que está faltando, o Natal, a tristeza é a falta de Jesus. E a alegria é a presença de Jesus. É simples. Então você vê que há uma atmosfera diferente, há muitas luzes, há reconciliações que só aconteceram no Natal. Eu tenho histórias, meu Deus, quantas histórias de reconciliações impossíveis, mas que ocorreram no Natal. À mesa, num evento familiar. Após um culto de Natal, ele é a grande luz. E aí os magos saíram e levaram os presentes. E olha que coisa interessante. Herodes queria que eles voltassem lá e o Senhor apareceu em sonhos, num sonho, e mandou que eles tomassem outro caminho. Essa é a vida daquele que tem um encontro com Jesus. Ele não consegue voltar pelo mesmo caminho. Ele agora toma um caminho totalmente diferente. O caminho muda, a vida muda, a história muda. Tanto que a história se divide entre antes e depois de Jesus. A vida da gente é um antes e depois de Jesus. Eu não gosto, de verdade, eu não gosto de olhar, tem alguns álbuns de fotografia que eu não gosto de olhar para aquela mulher que está lá, não. Ela estava em trevas. Eu não gosto. Me faz mal porque eu sei exatamente o que estava acontecendo comigo. E eu não gosto.
Mas depois de Jesus, a grande luz brilhou nos meus caminhos. E eu passei a ter uma perspectiva de vida, de mundo totalmente diferente. A minha cosmovisão agora é Cristo. Eu vejo com o olhar de Cristo. Quando eu tenho 3 mulheres muito sábias, que têm a ver com o Natal. Maria, Isabel e Ana. A Ana, a profetisa. Cada uma viveu algo difícil, uma situação difícil. Mas nós vamos ver essas 3 mulheres, elas foram muito sábias. E você sabe que você está diante de uma pessoa sábia pelas escolhas sábias. E quando o anjo aparece para Maria e bagunça com a vida dela, e naquela sociedade, meu Deus, como explicar um evento daquele? Mas saiu da boca dela: seja feito na minha vida conforme a sua vontade, Senhor. Eu sou sua serva, eu sou a tua serva, faça na minha vida como o Senhor quer. E a Maria, porque elas se casavam muito cedo, então, a Maria tinha o quê? Uns 14 anos, não sei, 15 talvez. E quando você vê o cântico da Maria, onde ela pegou várias escrituras do Velho Testamento e montou um cântico na hora, na casa da Isabel, você vê que você está diante de uma mulher sábia. Será que você consegue fazer uma música aqui agora, citando escrituras de toda a Bíblia? Maria fez isso. O que mostra que a Maria conhecia as Escrituras. A Maria era envolvida com as Escrituras. A Maria tinha de cor, estava no coração da Maria, as Escrituras. E a Isabel? A Isabel, ou em inglês Elizabeth, ela esperou, e o anjo falou, as suas orações, falou para Zacarias, as orações que vocês têm feito continuamente, eles não pararam de orar, mesmo quando já parecia que tinha passado de hora. A Isabel não parou de orar. E quando a Maria chega na casa dela, que ela já está grávida de 6 meses do João Batista, ela entendeu por que não tinha chegado na hora que ela queria. Porque uma pessoa sábia sabe discernir um não de agora não. Um não de agora não. Ela só tinha um agora não. Por quê? Porque Deus preparou o melhor. Jesus disse que ninguém nascido de mulher foi maior do que João. O Senhor deu para Isabel o maior.
e ele ia abrir caminho para o Senhor. Então ele tinha que nascer perto. Jesus tinha que nascer logo depois. Entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Ele tinha que nascer perto, porque Deus escolheu aquele ventre para mandar aquele que abrir caminho para o Senhor. Aquele que foi chamado para abrir caminho para Ele. Que ia preparar toda a atmosfera para a chegada dEle. Preparar os corações para a chegada dEle. Até então, ela não tinha entendido por que Deus só esperou envelhecer. Mas Deus não tinha dito não, Ele só tinha dito agora não. Porque o que eu tenho com você é algo maior do que você pediu para mim. Será que Deus não está dizendo para alguns só um agora não? Porque eu tenho algo muito maior do que você me pediu? E aí então, vem João. E quando a Maria chega, que ela já está grávida de 6 meses de João, o bebê pula no ventre dela, ele adora o Senhor no ventre da mãe. E a mãe foi cheia do Espírito Santo. E imediatamente ela fala, mas que honra eu ter a mãe do meu Senhor aqui. Ela discerniu, ela teve a revelação de que Maria esperava o Salvador. Que coisa incrível! E ela entendeu o porquê de uma longa espera. E ela adorou. Ela adorou. E a Ana, ela ficou casada 7 anos e ela ficou viúva. Ela estava, quando ela viu Jesus, acho que com 84. Então, ela já estava viúva há 76 anos, 77 anos. Ela estava muitos anos viúva. E ela decidiu, ela sofreu uma perda. Ela perdeu o marido. E ela canalizou aquela dor para viver no templo. E a Bíblia diz que a Ana vivia orando e jejuando dia e noite por esses anos todos. Todos esses anos adorando, ali ela não saía dali. Esperando pelo que Deus ia fazer. E aí, quando Simeão está lá, e chega e encontra com José e Maria, pega o bebê, e Ana vai e vê aquilo. Ana começa a dar glória a Deus, e Simeão então fala também, pode me levar, Senhor, porque a sua palavra se cumpriu. E a Ana agora sai e começa a contar para todo mundo, evangelizar, que ela viu o grande rei. Ela viu o grande rei. Mas tem um homem que foi tão sábio. Esse homem ouviu uma vez o que ele deveria fazer, que foi José. Se você tivesse que escolher um homem para criar um filho seu, Deus, a Bíblia fala que José era um homem íntegro e temia a Deus. Não tem muita coisa dele, só que ele era íntegro e temia a Deus.
Mas olha para o São José, a primeira coisa, quando ele ficou sabendo que a Maria estava grávida, ele decidiu desmanchar aquele noivado, que era uma espécie de casamento. Assim, silenciosamente, sem alarido, para não prejudicá-lo. E a Bíblia fala que é por conta da hombridade dele, da integridade dele. Mas aí ele tem uma visão, um sonho, que o Senhor vem e fala, o anjo vem e fala para ele, não tenha nenhum problema em receber Maria como sua esposa, porque o que ela espera é obra do Espírito Santo. Depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho de José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Pois ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Nossa! José levanta dali e assume a Maria como esposa, não toca nela até ela dar a luz, mas obedece a Deus imediatamente. Imediatamente. E a partir daí, você vê o anjo falando com a Maria lá, a partir dali, Deus agora só fala com José. E Deus vai falando com José. E José foi esse homem que defendeu essa família. E foi um pai para Jesus. Incrível, Deus o escolheu pela sua integridade, pelo temor, pela sua capacidade de obedecer imediatamente. Não precisava 2 vezes. Imediatamente. Então, nós aprendemos com as Escrituras como viver a nossa vida com base nessa grande luz. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz. Nele não há treva alguma. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível. Pois a luz torna visíveis todas as coisas. Você não viu porque a luz, você não deixou a luz entrar. Você não deixou a luz da palavra entrar. Você talvez não deixou, porque talvez tenha alguém que está nos ouvindo que até hoje não decidiu por Jesus. É por isso que não vê futuro, não vê esperança, não vê o que está errado. Porque quando você segue Cristo, você segue a luz. E a palavra, ela entra e ela vai iluminando a sua vida. E não tem mais como você viver em trevas, sem sabedoria, porque a palavra é pura sabedoria, sem inteligência, porque o Espírito Santo é a pura inteligência. Aliás, os 7 espíritos, que é sabedoria, inteligência, discernimento, conselho, temor, e por aí vai, é que nos guia. São 7 espíritos que provêm do Espírito Santo, que a Bíblia fala dos 7 pares de olhos, 7 espíritos, que quando você passa a andar com ele, por isso que não tem um crente de verdade, um cristão de verdade, é impossível ele não cessar. Eu estou falando de cristão de verdade, não estou falando dessas imitações aí, não. Eu estou falando de gente de verdade. Um cristão de verdade, ele é muito inteligente. Ele é muito inteligente.
deixa eu te dizer uma coisa, é impossível um cristão de verdade ser burro. É impossível. Um cristão de verdade não é. Ele tem uma visão, ele tem um discernimento. Ele sabe escolher. Ele sabe para onde seguir. Ele vai fazer escolhas sábias. Ele vai decidir por aquilo que está alinhado com Deus. É onde ele não erra. Você só erra quando você não é guiado pela luz. É quando você erra. Só tem coisas ocultas na vida de uma pessoa que não deixa a luz entrar. Porque a palavra vai entrando e vai dissipando aquelas trevas, aquelas crenças, aquelas mentiras, aqueles enganos. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. Então, traz para o justo alegria. Por isso você vê, um crente, um cristão de verdade, ele é alegre. Gente, duvide de uma pessoa que vive de carranca, não é possível. Não encontro isso na Bíblia. Em toda a Bíblia, pode fazer um estudo por você mesmo. O verdadeiro cristão, ele é alegre. Ele tem uma paz, ele tem uma alegria, ele tem uma vida, ele transborda vida. Porque Cristo é vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele anda na luz, e luz é cura. Luz é cura. A luz cura. Cura a alma, cura a mente, cura o espírito, cura o corpo. A luz cura. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A tua palavra é o quê? Lâmpada. É a lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Não, é impossível andar em trevas. Eu não ando em trevas, eu ando na luz. Eu sei muito bem onde é que eu estou pisando. Porque o cristão verdadeiro, ele anda na luz. Ele não tem trevas na vida dele. Então não tem perigo dele cair em buracos, dele escorregar. Pode ver, quando você vê alguém se metendo em encrenca, é porque ele ignorou o mover do Espírito, ele ignorou a palavra, ele ignorou a luz, ele optou pelo caminho das trevas. Pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, vemos a luz. É graças à tua luz, a luz do Senhor, é que nós vemos a luz e ignoramos as trevas. Você não vai aceitar seguir um caminho de trevas, de escuridão. Você quer estar no caminho da luz. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão se dissipando e já brilha a verdadeira luz. É muito forte. Cada escritura aqui, e aqui, ó, todo ano eu leio isso aqui.
Vou ler, acho que sempre. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Não havia lugar para luz. E não é o que continua acontecendo? Na hospedaria do coração. Quantos têm hospedado sentimentos e tantas coisas horríveis e têm permitido que as trevas entrem, mas não encontram lugar para Jesus. Encontram lugar para tudo, para sentimentos, mas não encontram lugar para Jesus. Encontram tempo, força, energia, dinheiro para estarem em tantos lugares, mas não valorizam as coisas espirituais. Não valorizam a luz, não valorizam Jesus, não valorizam um dia de celebração como este aqui. Não valorizam a luz. É o que me... às vezes até... Por que não falar? Eu não sei se me assusta, mas às vezes sim. Eu vejo gente precisando tanto de Deus. E elas são capazes de fazer escolhas para a carne, que estão prejudicando elas. Elas escolhem agradar a carne, favorecer a carne. Elas vão sair de uma data como... Eu lido com gente, quantos natais que foram horríveis. Mas da pessoa dizer assim, eu ouvi no meu espírito, igual Simeão, vai para o templo. Eu ouvi no meu espírito, perdoa, reconcilia. Mas eu fiquei lá, endurecido. Mas a verdade é que esta escritura, ela continua se cumprindo. Ela continua atual. Não havia lugar para eles. Se não havia lugar na hospedaria, não estaria eles. Não havia lugar, a hospedaria estava lotada, não havia lugar na hospedaria. Mas a Bíblia faz questão de colocar eles, não havia lugar para eles, como que para esse casal não tem lugar. E exatamente o que a gente vê. Então isso é muito atual. As pessoas encontram lugar para tudo. Para tudo que elas querem. Elas continuam com dificuldade de arrumar lugar para Jesus, de dar o lugar que é de Jesus. Queridos, tem muito crente. Ele é crente porque ele até acredita na existência de Jesus, sim. Mas Cristo não é a prioridade da pessoa. A gente sabe quando Jesus é a prioridade de uma pessoa. A vida dela é toda montada, organizada, construída com base no Senhor. Cristo está no centro e tudo que ela faz é com base nele, voltado para ele. Ou seja, a vida dela é cristocêntrica.
Mas nem todo crente é cristocêntrico. Aliás, ultimamente, o que menos eu tenho visto são crentes cristocêntricos. Eu vejo a vontade da pessoa no centro, o que ela quer no centro, a carne dela no centro, ou seja, o homem no centro. Ela está mais pendida para o humanismo do que para Cristo. O hedonismo, que é o humanismo, de tudo. O homem, você tem direito, faz o que você quer, não é bem assim, Deus vai me entender. Porque observa o que você faz para a sua carne e o que você faz para o seu espírito. Você pode tentar se enganar. Que não, e não. Eu estudo a Bíblia e lido com isso a minha vida toda. A fé sem obras é morta. Ponto. Então, muitos vivem mais voltados. A prioridade mesmo da vida é aquilo que a pessoa quer, que vai favorecer a sua carne. Então, ela é capaz, sim, de deixar de celebrar o Senhor, de cultuar o Senhor, para fazer algo que a carne dela quer. Ela é capaz de dar mais prioridade para um evento, para uma festa, para um sei lá o que lá dela, que ela quer, do que para a adoração, buscar o Senhor, aquele compromisso com o Senhor. Ou seja, ela desmarca com o Senhor, mas ela não desmarca com o amigo, com não sei quem, onde, não sei. Ela não desmarca. Com o Senhor, ela desmarca. Ela desmarca. Ela não é capaz, ela luta por uma consulta tal, ela não desmarca. Ela vai se desdobrar e lutar para chegar lá, mas com o Senhor ela desmarca. E daria para falar muito sobre isso. Não havia lugar para eles na hospedaria. E essa palavra continua se cumprindo na vida de muita gente. Infelizmente. Porque na vida de muita gente ainda não há lugar. A pessoa até diz que sim, mas Cristo não é a prioridade dela. Não é o mundo dela. Ela é crente, mas não cristocêntrica. Ela não é. E eu digo a você que não eu, mas o Senhor, o próprio Senhor Jesus disse que se você buscar a Deus em primeiro lugar, tudo que você precisa vai ser acrescentado. O que significa que se você não busca em primeiro lugar, você vai ter uma marra danada e talvez nunca viva essa plenitude. Também, de acordo com a Bíblia, é um perigo você viver uma vida onde Cristo não está no centro. Por quê? Porque não eu, mas Jesus disse que se você não construir na rocha, que é Cristo, sua casa desaba. E aí você pode dizer assim para mim, não, bispa, mas eu amo Jesus. Se me amardes, guardareis meus mandamentos. Não, bispo, ele me entende, não. Quando você ouvir uma pessoa usar expressões como ele me entende, ele conhece meu coração, porque eu acho que não precisa, você encontrou alguém que criou um Deus parecido com ela. Porque uma pessoa que realmente conhece o Senhor, ela sabe que ele não vai contra a palavra dele. E que não tem achismos com ele. E que ele espera, sim,
que Ele seja a prioridade da nossa vida. Porque se você está casado, você espera fidelidade total do seu cônjuge. Você não aceita, pessoas normais não aceitam 99% de fidelidade. Agora, eu tenho certeza que não tem um cônjuge aqui que dirá para mim assim, não, se o meu cônjuge for 99%, está tudo bem, só 1%zinho, dá uma escorregadinha, tudo bem. Tenho certeza que aqui não tem ninguém anormal. Todo mundo aqui é normal. É 100%, e quando o negócio escapa, que não é 100%, é que os problemas chegam, não é mesmo? Por quê? Porque não tem esse negócio de concessãozinha, de que a gente entende. Não, você não entende. Seu cônjuge é 99% fiel, mas fala assim, mas você sabe do meu coração, sabe que eu te amo. Essa história que você vinha me convencer, não, mas você sabe do meu coração, você sabe que eu te amo. Eu dei essa escorregada aqui, mas eu te amo. Você vai dizer, o que é isso? Então, o ser humano não aceita. Num contrato de trabalho, você não aceita. Se você foi contratado para fazer algo e para trabalhar tantos dias, tantas horas, se você começa a trabalhar menos horas, menos dias, você não vai ter um problema na sua empresa? Óbvio que você vai ter. Ele vai dizer, rapaz, eu te contratei para você executar isso aqui, fazer isso aqui, e cumprir isso aqui. Então, em lugar nenhum, em qualquer lugar que você chegar, vai ter regras, vai ter um regulamento interno que você vai ter que se adequar. Só com Deus que as pessoas não querem se adequar. E nós vamos pensar, não havia lugar para eles na hospedaria. Essa palavra não pode se cumprir na nossa vida. Jesus é luz, e a luz purifica, esteriliza, desinfeta. E nós somos chamados a nos expor à luz de Cristo, que é uma luz que cura, que é uma luz que restaura. Eu sou a luz do mundo. Se eu passei a andar com Jesus, não tem mais trevas. A luz faz tudo crescer. A luz é vida, é a vida para qualquer coisa viva. Às vezes eu estou lendo as Escrituras, eu vou anotando, eu vou lembrando de coisas, eu falo, gente, está aqui na cara. Toda planta cresce por fotossíntese, que depende do que? Da luz. Sem luz não há crescimento. Cristo é luz, a palavra é luz, este culto é luz, porque à medida que você está ouvindo essa palavra, quantas trevas estão sendo dissipadas. Na Bíblia, luz e vida andam de mãos dadas. Luz e vida andam de mãos dadas. Nós encontramos a grande luz. É o que a Bíblia diz. E nos ensina a trocar toda escuridão pela luz de Cristo. Aproveite este dia, essa véspera de Natal, para tomar decisões na sua vida. Decisões sérias. De que você realmente vai
vai seguir a luz, não vai aceitar trevas, nem um fiozinho, nada, nada. Você quer luz, que você vai ser essa fonte de luz, que você vai mergulhar na luz que é a palavra, que você vai andar na luz todos os dias da sua vida e que Cristo vai ter lugar na sua vida, na hospedaria do seu coração, da sua vida. E Ele vai vir em primeiro lugar. Coloque-se em pé, por gentileza. A mão no coração. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Isso aqui para mim é tão incrível, para todo o povo. Ele está dizendo, ó, para qualquer, não importa quem, onde, não importa. É para todo o povo, para todos os povos. Jesus está disponível para todo mundo. Hoje uma pessoa pode ter um tipo de fé, uma religião desalinhada do Senhor, não importa onde ela está, onde ela mora, de que nação, etnia, Jesus veio para todos. Todos estão dentro, só precisam crer nele e abrir o coração para ele. Crer nele e abrir o coração para ele. Hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Isso lhes servirá de sinal. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. O Rei dos Reis teve como berço um coxinho. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu, com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Cristo é o favor de Deus para nós. Cristo é o presente de Deus para nós. O primeiro a nos ensinar a sermos pessoas doadoras foi Deus. Ele pegou o maior presente, o melhor do céu, e mandou para nós. Não há vida sem Jesus, não há paz sem Jesus. As pessoas estão doentes porque falta Cristo. Elas não têm alegria, elas não têm saúde mental nem emocional, porque falta Cristo. Ele é a fonte de vida, de salvação, Ele é a rocha eterna. E só uma casa construída na rocha, que é o que eu acabei de dizer. A pessoa pode dizer, ela simpatiza, ela é isso, ela até, eu gosto de Jesus e tal, mas ela não está construindo a casa dela na rocha. Cristo não é a prioridade dela. Ela lá dentro sabe que ela ainda é muito encantada com as coisas deste mundo. Gente, eu encontro tanta gente fascinada com as coisas deste mundo. Eu ainda encontro tanta gente encantada com as coisas deste mundo. E elas não estão vendo
que, por fim, elas estão construindo na areia e não na rocha, porque elas estão trocando algo seguro por algo passageiro, que até pode ser gostoso para a sua carne momentaneamente, mas quando aquilo passar, vai ficar o quê? Um vazio. Às vezes uma insatisfação, uma tristeza. Mas quando Cristo é o Senhor da nossa vida, quando Cristo é o Senhor da nossa vida, você tem uma paz, uma alegria, uma segurança, que você pode até estar passando por um problema difícil, mas você se sente seguro. Você não se abala. Você sabe onde você firmou os seus pés. Você sabe que não está só. Por favor. Eu creio que o Espírito Santo está nos chamando para uma vida inteira nele, no Senhor. Ele está aqui falando aos nossos corações e dizendo: aproveita essa data. E coloca Jesus em primeiro lugar. Aproveita essa data e se reconcilia com Ele. Aproveita essa data e se reconcilia com pessoas. Deixa o passado. Perdoa. Quebranta o coração. Escuta, alguém disse que dentro de nós tem uma águia e um hipopótamo. Uma águia que está o tempo todo nos impulsionando a voar alto. Mas também tem um hipopótamo que nos quer mergulhados na lama. Qual bicho que vai prevalecer na sua vida? Porque é muito fácil. Veja aquele bicho feio, olha para uma águia. Mas alguns acabam cedendo e afundando a cara na lama, naquela água suja, estranha. Enquanto tem uma águia dizendo: vamos, voe, voa alto, voa alto. E você nunca vai voar alto se você não andar na luz, se você não seguir a luz. E onde há luz, não tem lugar para trevas. Sentimentos malignos, que são pura treva. Comportamentos tolos, que revelam trevas. Não. Um cristão de verdade, ele segue a luz. Ele segue o amor, o perdão, a reconciliação, a bondade. Ele deixa o passado. Cristo é a prioridade dele. A vida dele é para Cristo. Você pode fazer uma risca aqui, ó, hoje no chão. E tomar essa decisão. Que você vai romper uma barreira. Você vai para um lugar mais alto. Você vai voar, você vai dar lugar para a sua águia. Você vai seguir a luz. E na hospedaria do seu coração, quem vai tomar conta é a luz, é Jesus. Não é a culpa, não é a condenação, não é o passado, não são sentimentos miseráveis, não é sua carne, não é o que o mundo está apresentando como bom, mas o seu relacionamento com Jesus. Eu quero Jesus. Isso é o que eu mais falo, todo dia, às vezes, várias vezes no dia: Jesus, eu quero o Senhor.
Jesus, eu amo o Senhor. Eu não sei quantas vezes no dia eu paro e eu falo, eu te amo. Jesus, eu te amo. Você pode dizer isso para Ele agora. Feche seus olhos. E se você nunca foi apaixonado por Jesus, apaixonada, se apaixone por Ele agora. Abre o seu coração. E diga para Ele, Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu preciso do Senhor. Jesus, o Senhor é minha fonte de vida, minha fonte de esperança. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Me ajuda. Eu quero sair deste Natal uma pessoa transformada. Eu estou me levantando como líder da minha casa, como homem, como um José. Eu estou me levantando como essas mulheres sábias. Eu quero o Senhor. Eu não quero uma vida pequena, Senhor. Eu não quero viver à margem da abundância. Eu não quero rastejar, eu não quero viver essa vida lamentável, me afundando na lama da decadência, da incredulidade, da condenação, de uma vida rasteira, pequena. Eu quero uma vida grande, Senhor. Eu quero uma vida grande. Ó Espírito Santo, nós estamos aqui nesta noite especial, Senhor, véspera de Natal. Nós viemos celebrá-lo, adorá-lo, dizer que Tu és o grande Rei. Ajuda-nos a corresponder, Senhor, porque é muito duro quando eu leio a Tua palavra falando que Ezequias não correspondeu à Sua bondade. Ajuda-nos a corresponder à Sua bondade. Tanta bondade. Ah, meu Deus, o Senhor nos deu um grande presente. O Senhor nos deu Jesus. E eu oro para que cada um tome consciência do que isto significa, da grandeza de se seguir o Senhor, servir o Senhor, andar com o Senhor, amar o Senhor, conhecê-lo na vida, ter encontrado a porta de salvação, que está disponível para todos, mas que alguns continuam procurando outras portas. Portas que não levam à paz, portas que não levam à cura, portas que não levam ao céu, portas que não levam à vida abundante, mas tem gente ainda tentando outras portas, mas o Senhor disse, eu sou a porta, eu sou a porta, eu sou a luz, eu sou a fonte de vida. Se você quer vida, você quer saúde, você quer alegria, você quer realização, olha para mim, me siga, me busca, se renda a mim. Passa do Teu sangue aqui, Senhor, e toca os corações, e que eu possa ver homens e mulheres se levantando, transformados, quebrantados e apaixonados pelo Senhor, que eu possa ver corações vibrantes, completamente apaixonados pelo Senhor, que saia desta reunião corações, Senhor, rendidos, quebrantados diante do Senhor, gente que Te ama, gente que Te deseja, que Te segue, que quer viver para o Senhor, crentes de verdade, cristocêntricos, ó meu Pai, que
que daqui só saia cristocêntrico, Senhor, que nenhum mais suporte viver uma vida onde o Senhor não está no centro, onde o egoísmo ainda prevalece, mas uma vida cristocêntrica, uma vida totalmente para o Senhor, um coração cristocêntrico, uma vida cristocêntrica, uma família cristocêntrica. Ó Deus, eu oro para que o teu povo seja cristocêntrico, que o Senhor reine nos corações, transborde dos corações, que nenhum saia daqui no automático e se esqueça do que ouviu, mas que saia daqui decididos a viver nesse nível alto, onde o Senhor está no centro da família, no centro da mesa, o Senhor está no centro da vida. Eu abençoo a tua igreja. Pai, eu abençoo o teu povo, eu abençoo as famílias. E eu oro para que este Natal seja diferente, surpreendente, revelador. Que seja um Natal, Senhor, que traga boas notícias. Porque ela levou as boas notícias. Quando nós levamos as boas novas, nós recebemos boas notícias. Aquele familiar que se quebranta é uma boa notícia. Aquela reconciliação que acontece é uma boa notícia. Eu oro para que os corações estejam sensíveis. O pai com o filho com o pai. Que as famílias estejam unidas em amor, em perdão, com quebrantamento profundo, com espírito sincero, que uma sinceridade profunda e um amor profundo transborde dos corações. Que todos tenham um Natal onde o amor, Senhor, escorra nos corações, dos corações, no coração dela e do coração dela. Que seja um Natal diferente, onde a atmosfera seja de uma perfeita união, de reconciliação, onde todos possam ver mudanças, decisões maduras sendo tomadas, porque nós não estamos sós, Senhor, nós temos o Senhor, e quem tem o Senhor não anda em trevas e não anda sozinho, anda na luz e está bem acompanhado. Pai, eu abençoo este Natal, que eu possa ouvir que ele foi diferente, surpreendente, que eu possa receber testemunhos de que neste Natal o sobrenatural aconteceu, mudanças internas, mudanças profundas, curas profundas, em nome de Jesus. E eu estou com esse propósito, Senhor, que é o propósito da mudança. Nós estamos nesta fé, e eu mais uma vez consagro todos os propósitos, tomando posse das mudanças. Eu tomo posse de mudanças sobrenaturais, de respostas sobrenaturais, do milagre que ela tanto espera, da solução, da vida, das definições. Que seja um resto, o final de ano, Senhor, o ano não acabou, e o Senhor está se movendo, e eu sei
que o Senhor está surpreendendo, eu tenho visto, e eu sei que eu continuarei vendo as surpresas do Senhor. Eu abençoo o teu povo, eu abençoo a igreja, eu abençoo cada pessoa que está comigo aqui, nos seus lares. Visita, Senhor, visita os familiares de cada um, visita os lares, visita as famílias, visita a nossa igreja virtual com suas famílias, visita o teu povo em toda parte, visita com uma presença poderosa, visita com poder agora, Senhor, e que todos vejam a sua glória, e que o teu nome seja altamente glorificado, que a sua presença seja real, nos corações, nos lares, nas famílias, neste Natal, que nenhuma pessoa saia a mesma deste Natal, que nenhuma pessoa saia a mesma desta reunião. Nós te amamos, eu engrandeço o teu nome, tu és o grande rei, nós te amamos, nós amamos o Senhor é bom, nós só estamos aqui por conta da sua bondade, é a sua bondade e fidelidade que tem nos sustentado e nos ajudado a ir além. Louvado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome, só tu és Deus, é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, a luz do mundo, é a luz da nossa vida, a nossa porta de salvação, nosso bom pastor, a nossa fonte de águas vivas, a nossa esperança, a nossa eternidade de paz, a nossa vida abundante. Obrigada, Jesus, meu Deus, oh Abba, obrigada por ter nos dado Jesus, obrigada por Jesus, Jesus, obrigada, nós te rendemos graças, louvor e adoração, e declaramos que tu és o Deus da nossa vida, o Senhor da nossa vida, a luz dos nossos caminhos, a luz da nossa vida. Obrigada, Senhor. Te amamos, Jesus, nós te amamos, obrigada por tudo, amém.